Olá, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Edinaldo Fraga e este é o programa Recapitulando, programa do nosso Departamento de Ensino da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Barra Mansa. Nosso pastor-presidente, pastor Rinaldo Silva Dias, e o pastor vice-presidente e atual dirigente da igreja, o pastor Rildo Ferreira de Moraes. Bom, desta feita nós estaremos recapitulando a nossa lição de número 10, do domingo, dia 6 de dezembro de 2020. O título da nossa lição é O Perigo da Crise Emocional no Exercício do Poder. Texto áureo da nossa lição: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios capítulo 29, versículo 23. E a verdade aplicada diz assim: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. A nossa lição ela tem 3 objetivos, que é comentar sobre a tentação por busca de poder e estudar acerca do perigo da crise emocional e falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. O nosso texto de referência é Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10, onde diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então a nossa lição ela vai tratar exatamente dessa busca de poder, essa situação, essa crise emocional que o ser humano adquiriu desde o princípio, né? Quando nossos primeiros pais foi tentado pelo inimigo e o inimigo colocou no coração deles o desejo de ser igual a Deus. Dali para frente a humanidade está nesta crise emocional, essa busca desenfreada pelo poder. E a primeira parte da nossa lição, ela vai dizer a tentação por busca de poder. E o tópico primeiro dessa parte 1 diz: somente Deus é onipotente. O salmista Davi afirma: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. É muito interessante esse versículo. A Bíblia NTLH, né, nova tradução da linguagem de hoje, falando sobre esse versículo, eles traduzem assim: mais de uma vez tem ouvido Deus dizer que o poder é dele. Então nós observamos, irmãos, que essa busca desenfreada do ser humano por poder faz com que ele se afaste de Deus, ele sai fora do plano de Deus para com a humanidade. A partir do momento que o ser humano começa a querer buscar o poder, ele começa a desprezar as pessoas, começa a fazer como aconteceu desde o princípio, que os homens, na busca desenfreada por poder, eles passavam por cima dos seus parentes, dos seus irmãos, dos seus amigos, e infelizmente esse é um mal que vem a cada dia mais crescendo nos nossos dias. No tópico 2 da primeira parte, fala do poder absoluto dado a Jesus. Ou seja, somente Ele, somente Jesus é o dono de todo o poder. Conforme Ele mesmo diz em Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa busca do ser humano por poder, essa sede de poder, faz com que ele se afasta completamente do plano de Deus. E, estando afastado do plano de Deus, ele não consegue enxergar que o poder pertence a Jesus, foi dado a ele.
né? Louvado seja o nome do Senhor. E o tópico 3 da primeira parte fala tentativa de ser como Deus. Sugestão de Satanás. Foi exatamente isso aí. O que aconteceu com Lúcifer, ele quis implantar na mente do primeiro casal. Falou com Eva, disse para eles, né, que eles seriam como Deus. Né? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5, ele disse para Eva, sereis como Deus. E aí ficou aquele sentimento, aquela semente de vaidade, de arrogância, ela tomou o coração do primeiro casal. E esse mal, ele foi passado para as gerações que vieram depois. Então isso, o que aconteceu? Lúcifer, como muita gente sabe, ele quis ser igual a Deus. Ele mesmo diz, né, que subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e edificarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quer dizer, essa tentativa dele fez com que ele perdesse o lugar dele no céu. Foi lançado do céu e não conseguiu o intento dele, mas ele não se conformou em ver os nossos primeiros pais, Adão e Eva lá no jardim, né, tudo de acordo com o projeto de Deus, e enganou eles. Aquilo que ele não conseguiu, ele falou com eles que eles iam conseguir, eles iam ser exatamente igual a Deus. E lamentavelmente eles acreditaram. E essa doença de arrogância, de orgulho, isso aí hoje, né, ao longo da história, vem causando uma crise emocional muito grande. Então aqui, no fechamento da parte 1, diz assim, somente Deus tem o poder de criar, de preservar a coisa criada, de governar, de salvar, de julgar, de livrar e destruir totalmente. Só Deus é dono de todo o poder, só Jesus que tem condições de fazer todas as coisas. E é importante que as pessoas entendam isso, entendam que não tem como a pessoa querer passar, né, por cima de tudo e de todos para conquistar o poder, se ele estiver afastado de Deus. É preciso ele entender que Deus está acima de todas as coisas. E na parte 2 da nossa lição fala sobre o perigo da crise emocional. E aqui o comentarista, o nosso pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele diz em Isaías 14, do versículo 12 ao 20, e profeta Ezequiel, capítulo 28, de 11 a 19. O profeta Isaías fala sobre o rei, né, da Babilônia, e Ezequiel fala sobre o rei de Tiro. E aí nós encontramos que, assim como esses dois homens, reis, tiveram a sua crise emocional, também nós encontramos ao longo da história muitos homens que tiveram, como o caso de Saul, como a lição diz. E fala sobre as características emocionais que fizeram Saul tropeçar. E fechando aqui, diz, Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. No entanto, Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. E a terceira parte da lição, fechando aqui, fala sobre a crise emocional e a inversão de valores. É o que tem acontecido, né? As consequências da crise emocional, do poder, de buscar o poder, tem feito muitas pessoas inverter o valor. É aquilo que Deus mandou, né, amar o seu próximo como a ti mesmo, tem feito muita gente fazer exatamente o contrário. E os efeitos da crise emocional na liderança. A pessoa que lidera tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão ele passa por cima de tudo e de todos. E o tópico 3 fala da falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Muita gente com grande vocação na obra de Deus o seu ministério tem sido prejudicado porque ele se coloca como se fosse o Deus daquilo que foi colocado. Passa por cima de tudo e de todos, não divide, né, juntamente com seus liderados, né? Então, o fechamento que diz, a falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o desempenho do líder vocacionado por Deus. Saber relacionar-se é imprescindível. Então, concluindo a lição, diz, a relação entre o poder e a saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isso é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
é pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Deus abençoe a cada um. Próximo domingo estaremos estudando a lição de número 11, que fala alcançando a cura dos ressentimentos. Deus abençoe os nossos irmãos da EBD em nome do Senhor Jesus.